E aí, investidor, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo um novo estilo de vídeo para o canal, no qual eu vou estar analisando de 6 a 8 ações semanalmente, das quais vão estar sendo sempre mais discutidas ou no mundo dos investimentos ou até pelos próprios investidores, e vou abordar individualmente cada uma, se eu considero elas sendo uma oportunidade ou uma furada. Cabe destacar que em nenhuma forma a análise que eu estou fazendo é uma indicação de compra ou até mesmo de venda, é simplesmente o que eu entendo em uma análise que eu faço individualmente. Pois bem, vamos para o vídeo então. A primeira ação que eu vou analisar no dia de hoje é a ação do Bradesco, de ticker BBDC3, mas também poderia ser nesse caso a BBDC4. Bem, os primeiros indicadores que eu vou analisar são exatamente o preço sobre valor patrimonial e o dividendo yield. Obviamente é importante a gente entender que esse dividendo aqui destacado ele se refere a uma métrica passada, né? Que ele analisa os 12 meses anteriores e a distribuição dos dividendos pela empresa. Bem, e dessa forma podemos ver que o Bradesco nos últimos 12 meses distribuiu 8,05% de dividendo em consideração com a sua cotação de R$ 11,38. Mas é importante a gente entender que o Bradesco ele vem sofrendo muito, e inclusive já abordei esse tópico aqui no canal, ou nos meus vídeos de aporte, principalmente nesse último mês de fevereiro, ou até em um short breve que eu fiz, que o Bradesco vem sofrendo com uma queda muito forte desde novembro do ano passado, principalmente depois da divulgação do problema das lojas americanas, no qual o Bradesco é um dos bancos mais afetados. E desde então, inclusive com a divulgação dos seus resultados e com a exposição não só as americanas como a própria carteira de crédito do Bradesco, podemos ver que o mercado vem batendo bastante na empresa. E um indicador que a gente vai analisar aqui, que eu me debruço muito quando eu vou olhar determinados tipos de ações, inclusive o Bradesco, é exatamente o preço sobre o valor patrimonial, que podemos ver aqui que está com desconto em relação a diversos outros bancos do setor. A partir desse gráfico, podemos ver que o Bradesco nunca esteve negociado a múltiplos tão baixos, e da mesma forma é importante a gente entender que especificamente em um curto prazo, pode ser que esse valor se mantenha ou até mesmo diminua ainda mais. Mas como para minha estratégia, eu sempre busco médio e longo prazo, eu entendo que a média do Bradesco, como a gente pode até ver aqui, ele geralmente é negociado a uma média de 1,53% do seu valor patrimonial. Ou seja, ele está muito descontado considerando simplesmente essa métrica. A segunda ação que a gente vai analisar no dia de hoje é a ação da Oi, de código OIBR3. Investidor, acho que acima de qualquer coisa é importante a gente destacar mais uma vez que obviamente nada aqui é indicação de compra ou venda, mas acredito se você já é um investidor que tem um pouquinho mais de tempo na bolsa e entende um pouco como a bolsa se comporta, como determinadas ações são vistas e como elas interagem entre si, a gente pode destacar de imediato que a Oi é uma empresa muito, muito delicada, que se encontra em uma situação muito atípica. Já no período que eu estou gravando esse vídeo, que é março de 2023, está sendo especulado que a Oi vai novamente, após menos de 6 meses ao fim da sua primeira recuperação judicial, ela vai solicitar outro pedido de recuperação judicial. Dessa forma, até a gente fazendo uma análise muito fria da empresa, a gente pode ver que nos últimos 12 meses ela vem caindo quase 85%, um preço sobre o lucro negativo, um preço sobre o valor patrimonial também negativo, não tem distribuído dividendo, também não teria como, é uma empresa que só dá prejuízo. E para além disso, a gente pode ver que é uma empresa que tem margem líquida negativa, ou seja, ela não consegue rentabilizar os seus investimentos, ela só tem prejuízo, ou seja, quanto mais tempo ela continua atuando no mercado, na verdade ela não está nem fazendo receita nem lucro, ela na verdade só está tendo prejuízo. E mais uma vez podemos destacar aqui o preço sobre o patrimonial, o preço sobre lucro, a própria dívida líquida. A gente pode ver na bolsa que tem empresas com a dívida líquida sobre o patrimônio mais alta que a dela, mas no caso é que ela não tem nem como pagar essa dívida, o maior problema é esse. Dessa forma, no meu entendimento, diferente da ação da Bradesco, que eu enxergo no momento atual como uma oportunidade, eu vejo que a ação da Oi é arriscada demais e eu considero sim uma furada, na minha opinião. A terceira ação que vamos analisar no dia de hoje é a ação da Light Energia. Bem, pessoal, para quem não conhece a Light é uma empresa privada de geração e distribuição de energia no estado do Rio de Janeiro. Talvez para quem não seja do Rio de Janeiro, talvez não esteja muito familiar com a Light.
A Light é uma empresa que já atua há alguns anos no estado do Rio de Janeiro e ela é conhecida por ser uma empresa que sofre muito com os famosos gatos de rede elétrica, de furtos de fiação, e é uma empresa que não tem conseguido ao longo dos anos apresentar sinais de que estivesse ou que estaria conseguindo contornar a situação. Dessa forma, é importante ver aqui que a empresa está considerando o seu preço sobre o valor patrimonial está muito descontada e até por isso chama às vezes a atenção de um investidor, de algum trader que quer ganhar em um curto prazo, por entender que não existe relação lógica para uma empresa estar sendo negociada a múltiplos tão descontados. Mas quando você entra mais no estado da empresa da Light, você entende que é uma empresa que, muito parecida com a Oi, não consegue fazer funcionar o seu mecanismo de geração de receita. Dessa mesma forma, a gente pode ver que nos últimos 12 meses a Light vem sofrendo com a queda de mais de 75% e da mesma forma a gente pode ver que o preço sobre o lucro dela está negativo. E outro múltiplo interessante aqui é o dividendo yield, que para alguém que é um pouco mais desavisado, às vezes não conhece, às vezes só vê múltiplos da Petrobras, que é 65%, você vê a empresa pagando 20%, às vezes a empresa pagando 11% e você já fica maravilhado com aquilo. Esse múltiplo da Light pode enganar muita gente, porque esse é um pagamento, como eu já disse, o dividend yield é uma métrica que compara com o preço atual, no quanto ele pagou nos últimos 12 meses. E dessa mesma forma a gente pode ver que nos últimos 12 meses as ações da Light só fizeram cair nesse tempo. Ou seja, ainda que ela tivesse distribuído um pouquinho nesse preço alto daqui, desde então só caiu. E é bom a gente entender que essa distribuição de dividendo não significa muito menos que isso irá se repetir, o que não deve acontecer, até porque a Light é uma empresa que, pelo que se especula hoje no mercado, está na iminência de entrar com pedido de recuperação judicial. E dessa mesma forma, você não deve estar procurando investir em empresas que estão em situações delicadas como a da Light e da Oi. Dessa forma, no meu entendimento, a Light poderia sim ser considerada uma furada. A terceira ação que eu vou analisar aqui nesse vídeo é a ação da Auren Energia. Alguns de vocês, assim como eu, podem ter escutado pela primeira vez falar da Auren Energia pelo maior investidor pessoa física da nossa Bolsa de Valores, o Luiz Barsi, que é a empresa que ele gosta, principalmente no curto, médio prazo, como uma empresa que ele entende que não vai só se valorizar, como irá distribuir uma boa quantidade de dividendos. Podemos ver aqui de imediato que a Auren é uma empresa que pagou 0,68% de dividendos nos últimos 12 meses. E por que disso? Tem dois fatores que a gente tem que entender. O primeiro deles, a Auren é uma empresa que não tem nem 12 meses na Bolsa de Valores ainda. Como a gente pode ver aqui, ela não tem uma valorização nos últimos 12 meses, porque não tem nem 12 meses de capital aberto na nossa bolsa. Mas ainda assim, já distribuiu o dividendo. O que é esperado da Auren é que a Auren está em um momento de captação ainda. Ela está em um momento de ganhar leilões, para ainda se capitalizar, para depois, eventualmente, ter a possibilidade de distribuir dividendos. A Auren é uma empresa que está em um setor muito, muito sólido e que tem a tendência ainda de crescer ao longo dos anos e das décadas, que é exatamente o setor de energia elétrica. E no momento atual, ela está sendo negociada um preço sobre lucro de 5,51, que eu particularmente não considero alto, principalmente porque ela é uma empresa que ainda tem muito para crescer, ainda tem muitos leilões para participar e para vencer, e esse é o intuito dela atualmente. Está sendo negociada praticamente ao seu preço sobre o valor patrimonial, está quase em 1, e é uma empresa, como eu disse, não teve uma valorização nem uma desvalorização desde que abriu o IPO na bolsa tão grande, está aqui variando, começou como qualquer IPO em um valor um pouco acima, de R$16, e hoje está em um valor de 14,73. Mas ainda assim, podemos dizer que lateralizou, é uma empresa que tem muito pouco tempo, não dá nem para argumentar nada. Mas até por ser uma empresa que tem uma margem líquida muito interessante, obviamente que cabe ressaltar aqui mais uma vez que é uma empresa que ainda está conseguindo novos negócios, novas licitações, é uma empresa que ainda vai sofrer, seja para mais ou para menos, ainda interferência nesses seus múltiplos. De um jeito ou de outro, é uma empresa que tem uma dívida líquida sobre patrimônio ainda muito baixa e é uma empresa que ainda tem muito para oferecer e para mostrar na Bolsa de Valores. Por isso que dessa forma eu entendo que a Auren Energia é sim uma oportunidade, não tanto quanto o Bradesco, mas eu entendo ainda ser uma oportunidade. Não tão grande quanto outras ações também que eu posso trazer em próximos vídeos, mas eu entendo que de forma nenhuma a Auren é uma furada no momento atual.
A próxima ação que eu vou analisar é a ação da Itaúsa, de código ITSA4. A Itaúsa é uma das ações preferidas de muitos investidores aqui na Bolsa, principalmente nos últimos 5, 4, 3 anos, sobretudo pela distribuição de seus dividendos. Entretanto, desde os últimos 2 anos, 1 ano e meio, o próprio CEO da holding informou que essa distribuição de dividendos ia a tendência de reduzir. Isso porque a Itaú, por ser uma holding, o negócio dela exatamente está sempre capitalizando e está angariando e conseguindo novos empreendimentos, novas empresas para sua gestão. Dessa forma, é de momento essa questão da Itaúsa. Até porque eu faço muito essa análise com holdings, e isso se estende a Itaúsa também. Você tem momentos em que você vai estar investindo mais, e dessa mesma forma você não vai estar distribuindo tanto dividendo, para que no futuro você consiga colher os frutos desse momento de investimentos. E dessa forma a gente pode ver que nos últimos 12 meses a Itaúsa distribuiu 6,31%, ainda é um dividendo bom, obviamente que pode ter a tendência de diminuir um pouco no próximo ano ainda. Para as minhas perspectivas, a Itaúsa deve voltar com um retorno de dividendo para cima de 7%, de 6,5%, 7%, só para o final de 2024, 2025, talvez acabe esse ciclo de investimento da Itaúsa. Em relação ao preço sobre o valor patrimonial, podemos ver que a Itaúsa está sendo negociada praticamente o seu valor patrimonial normal, e nos últimos 12 meses vem acumulando uma valorização de 5,21%. Acredito que muitos podem se lembrar da Itaúsa sendo negociada a 10, 11, 12. Não acredito que em um curto, médio prazo volte a ser negociada a esse valor. Inclusive acredito, para ser sincero, que nessas próximas semanas, em um curto período de tempo, esse valor da Itaúsa, que no dia de hoje está quase R$8, possa inclusive descer ainda mais. E obviamente, se você gosta da empresa, o que já vou adiantando é o meu caso, é uma ótima oportunidade para você estar aportando mais pensando no longo prazo. Por fim, a gente pode ver aqui que é uma empresa que, embora seja uma holding, esteja no momento de estar aumentando seu portfólio, ela é uma empresa que praticamente não tem dívida, vem crescendo em comparação à sua receita dos últimos 5 anos, seus lucros também crescendo praticamente na mesma proporção. Ou seja, para quem tem paciência, eu entendo que sim, é uma oportunidade. E como eu disse, acho que pode ser uma oportunidade ainda maior caso ela venha cair ainda mais nesses preços. Eu vou continuar de olho em Itaúsa e vou continuar aportando sim, pelo menos para minha estratégia. Mais uma vez, destaco que no que eu falo aqui eu não estou recomendando nada, é simplesmente como eu entendo e como eu sigo na minha estratégia. Por fim, a última ação que eu trago no vídeo de hoje é a ação da Petrobras, de código PETR4. Antes de mais nada, acho que todos sabem que no último ano a Petrobras foi uma das maiores pagadoras de dividendos do mundo, não só do Brasil, mas com um dividendo yield de 65%, que é uma loucura mesmo. Acho que todo mundo tem essa ciência. E ainda assim ela está sendo negociada a múltiplos muito interessantes, um PL de 1,78, um P sobre VP de 0,92, uma valorização de quase 30%. E acho que quem não entende muito, ou às vezes está começando na bolsa, pode achar que é uma grande oportunidade a Petrobras. Múltiplos baixíssimos, dividendo yield altíssimo. Só que aí a gente vai abordar os aspectos individuais. O primeiro aspecto que a gente vai abordar é exatamente o dividendo yield. A gente pode ver que essa distribuição de dividendos, que nos últimos 2 anos foi de 68%, 65%, não é algo que acontece historicamente na Petrobras. Principalmente um ponto que o atual presidente vem batendo bastante. É exatamente que a Petrobras não deveria estar distribuindo tanto dividendo. Ou seja, se você é alguém que é acionista da Petrobras ou está de olho na empresa esperando esse retorno, tenha certeza, não vai acontecer já após esse próximo pagamento que vai ter agora no primeiro semestre de 2023. Mas o dividendo não é para ser o único critério que a gente vai analisar nessa ação. Isso porque um dos maiores pontos que é abordado quando se fala em Petrobras hoje em dia é exatamente essa situação política. Porque, como todo mundo sabe, o governo atual tem uma análise, uma visão muito bem direcionada à Petrobras. E dessa mesma forma, eu entendo em parte que isso é um cenário que pode estar sempre circundando a Petrobras e tudo, mas eu entendo que também não é o único fator a ser levado em consideração. É uma empresa que, acima de tudo, vem apresentando crescimento nos seus lucros e da mesma forma, a empresa que não tem dívida sobre patrimônio quase nenhuma, mas ainda assim, o que eu entendo de Petrobras é que até por ter surfado um momento muito bom com o valor do barril de petróleo internacional, até pela situação da guerra na Ucrânia e tudo, são situações que não tem como prever, mas ainda assim
Eu acho muito improvável que esses resultados se repitam, pelo menos para os próximos 4, 3, 5 anos. E por isso eu não entendo que a Petrobras, na minha opinião, seja uma oportunidade, mas também não entendo tanto que seja uma furada. Tem gente que vai entender que é uma grande oportunidade, principalmente em comparação aos múltiplos dela, que em comparação com outras petrolíferas ao redor do mundo, ela está muito descontada. Mas ainda assim, ela é uma empresa que tem o dedo do Estado e que está vulnerável a qualquer decisão e pode vir a ser feita com intuito político. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Me digam aí se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Eu posso estar trazendo sempre mais 6, 5, algumas ações para estar analisando à medida que vocês vão pedindo. E é isso aí. Se inscreva e deixa o like e comente aí alguma coisa que é que vocês estão achando, viu? Abraço e até a próxima, investidor.